Boa tarde, aqui é o professor Adriano Bedenaski, da disciplina de Estatística Aplicada à Administração no curso de Gestão Pública. Estou gravando esse vídeo para explicar para vocês sobre a atividade 3, que foi postada no ambiente virtual para que vocês resolvessem. Essa atividade aqui. A tabela abaixo mostra como se distribui o tipo de operação, o tipo de ocupação dos jovens de 16 a 24 anos que trabalham em 5 regiões metropolitanas e no Distrito Federal. Para a obtenção desses dados, foi realizada uma pesquisa amostral baseada em uma amostragem aleatória estratificada que coletou dados de 20 mil jovens no total. Bem, essa atividade aqui é uma atividade que esse texto, né, essa tabela foi retirada de uma prova de ENAD, de avaliação de curso de administração, e eu quis resolver eles com vocês. Montei algumas perguntas para que vocês aprendessem a ler tabelas e a interpretar dados e tirarem conclusões sobre isso. Então vamos lá. Para eu começar a explicar para vocês, acho que vale a pena retomar um pouco o raciocínio da disciplina, que é referente ao seguinte. A disciplina são basicamente analisar e trabalhar dados, tirar informações de dados. Então, as primeiras duas atividades, vocês aprenderam os conceitos básicos e aprenderam a fazer contas para interpretar esses dados, para conseguir tirar informações. E aí, referente à atividade 3 e atividade 4, são para vocês aprenderem a ler essas informações e tirar conclusão. Então, essa atividade 3, ela vem exatamente para isso, para que vocês olhem uma tabela e consigam tirar informações dessa tabela. Não apenas a leitura dos números, mas o que esses números querem dizer. Então, de uma forma geral, para explicar essa atividade, iríamos lá para esses slides que eu passei para vocês, lá para a parte de associação de variáveis. Aqui. Associação entre variáveis. Então, isso aqui foi uma tabela que eu criei com dados fictícios para que mostrasse essa primeira interpretação de como vocês podem utilizar esse raciocínio. Aqui nós temos a tabela, um conjunto de pessoas masculinas e femininas, o total, e uma renda geral e total por gênero. Aqui, nessa tabela específica, eu coloquei a quantidade de pessoas que nós conseguimos dentro de cada célula dessa. Então, quando você olha aqui, a primeira informação geral que você tem que ter, qual que é? Quantas pessoas são do gênero masculino? Olhando aqui a tabela, vocês conseguem ver que 126. E do feminino, 109. Então, no total, 235. Então, quando eu pergunto para vocês, nesse grupo aqui, qual a probabilidade de nós pegarmos uma pessoa e ela ser do gênero masculino, o que você vai fazer? Pegar. A chance é de 126 pessoas no total de 235. Então, fazendo essa conta, 126 dividido por 235, isso vai dar o número decimal. A gente multiplica isso por 100 para ter o número percentual. Seria algo em torno de 53% a chance de ser masculino. Então, a chance de eu pegar uma pessoa ao acaso e ela ser do gênero masculino é de 53%. Né? E o complementar disso, o feminino. Então, essa é a primeira visão. Eu acho que aí não teria problema nenhum. E se a gente falasse o seguinte, qual é a chance de eu pegar dessas pessoas e serem casados? Então agora percebam que nós já temos, a pessoa pode ser do gênero masculino e casado e do gênero feminino e casado. E esse total representa o total de todos. Então nós temos que ter essa noção de quantos casados nós temos em relação ao total de todos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar quanto que 75 mais 58 representa do total. Então, vou fazer 75 mais 58, são 133 pessoas casadas, dividido por 235. Então, multiplicando por 100, nós vamos ter aí 56, aproximadamente 56% das pessoas são casadas. Então, se eu perguntar para vocês, olha, então nesse grupo aí, qual que é a chance de eu pegar uma pessoa e ela ser casada? Percebam que é independente do gênero, eu tive que contar as pessoas que são casadas. Fiz a soma, somei 75 mais 58 e dividi pelo total geral. Então, 56% é a chance de uma pessoa ser casada. Tá? Agora, também existe a chance de eu falar o seguinte, eu vou lá e pego uma pessoa aleatória. Eu percebo que essa pessoa é homem, né?
ela é do gênero masculino. Aí qual que é a chance da pessoa ser casada sendo que ela é do gênero masculino? Então agora a gente não olha mais o total geral. Eu sei que a pessoa é do gênero masculino e agora eu quero ver qual que é a chance dela ser casada. Então, existem 75 pessoas do gênero masculino casada, dividido pelo total do gênero masculino. 126 multiplicado por 100 vai dar aproximadamente 59%. Então, olha lá, se eu sei que a pessoa é homem, né, eu descobri se ela é casada, a chance dela ser casada é de quase 60%. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está começando a olhar o grupo de informações referente a informações que nós já temos ou que nós estamos tentando levantar. Então, se eu pego aqui, isso eu estou fazendo para esse total, eu posso fazer a mesma interpretação para esse total. Se a gente pegar e falar 75 pessoas de 235 possuem uma renda até R$ 1.000, o que eu estou falando? 75 dividido por 235 é igual a 31 vezes 100 para ter o percentual. Aproximadamente 31, quase 32% das pessoas ganham até R$ 1.000. Tá? Novamente, estamos olhando apenas essa coluna inteira. Então, 31% das pessoas ganham até R$ 1.000. Quando nós olhamos essa coluna aqui, referente a isso aqui, eu vou falar para vocês, essas pessoas, a maioria dessas pessoas ganham quanto? Ficaria bem fácil de perceber que a maioria das pessoas ganham acima de R$ 2.000, né? Porque nós temos 97 pessoas aqui, 73 aqui, 75 aqui. Isso é muito óbvio quando o total se mantém constante aqui. Agora, se eu falo para vocês, existem mais mulheres que ganham R$ 2.000 ou mais homens que ganham acima de R$ 2.000? Se nós olharmos só os números, o que você vai concluir? Que tem mais homens que ganham acima de R$ 2.000, porque tem 25 homens, enquanto tem 22 mulheres. Porém, nós desconsideramos só olhando os números, o total de homens e o total de mulheres. Então, o que é o correto eu fazer? Eu quero ver quantos esse 25 representa do total de homens e quanto esse 22 representa do total de mulheres. Para daí sim eu poder falar que existem mais homens ou mais mulheres que ganham acima de R$ 2.000. Então, 25, que é o número de homens... Opa, desculpa. Que é 25 mais 20, né, que é o número de homens que ganham lá, ignorando se é solteiro ou casado. Então, 25 mais 20, 45. 45 em relação a 126, então dividido por 126 vezes, 25 mais 20 dividido, 25 mais 20 dividido por 126, que é o total de homens, vezes 100, vai dar 35,7%. Então, 35,7% dos homens ganham acima de R$ 2.000. E agora nós temos que saber isso em relação às mulheres. Então, nós vamos fazer 22 mais 30 igual a 52, dividido ao total de mulheres. 109 vezes 100, nós temos 47. Então, o que a gente percebe aí? Olha lá, 47% das mulheres ganham acima de R$ 2.000. Então, quando a gente leva em consideração o percentual de mulheres e o quanto de mulheres estão ganhando isso aí, a gente está relativizando essa informação. E aí sim eu consigo comparar com os homens. Se eu tivesse olhado apenas o número aqui, daria 45 homens e 52 mulheres. Na verdade, daria um número maior, ainda assim, de mulheres. Tá? Então, essa leitura de relativizar as frequências em relação ao total, que é o que a gente vai fazer naquela atividade lá, na atividade 3. E além disso, nós vamos também utilizar nessa atividade 3 a percepção de vocês em relação às quantidades relativas. Será que com essa amostragem, eu posso ter uma certeza de que o número realmente é maior do que o outro?
Então, isso aí que vão vir para essas perguntas mais finais. Então, a dificuldade desse exercício, além da interpretação das perguntas, é em olhar essa tabela e ver que essa tabela é próxima da leitura dessa tabela aqui, onde você tem valores relativos a um gênero, relativos a casados, relativos a solteiros, relativos à renda e relativos a total geral. Tá? Então, num primeiro exemplo, que tem que se tomar cuidado, que a gente tem que perceber aqui, qual que é? Olha só, quando olhamos, deixa eu pôr quando olhamos aqui, ó, essa informação aqui, o que nós estamos olhando? Que existe um grupo de pessoas que são assalariadas e um grupo de pessoas que são autônomos e um grupo de pessoas que são empregados domésticos. Então aqui nós temos três grupos. Se fosse o nosso exemplo, seria os casados, os solteiros e alguma outra classificação aqui, os viúvos. Então nós temos três grupos. E dentro de cada grupo, nós temos subgrupos. Qual o subgrupo dos assalariados? Setor privado, setor privado e setor público. E esse total aqui é referente ao total do setor privado e do setor público. E esse percentual total aqui dentro é referente aos de carteira assinada. Então, olha quantos totais e quantas relações nós temos nessa tabela. E nos autônomos? Nós temos os autônomos, e aí o cara pode trabalhar para o setor público ou para a empresa, e o total está referente aqui, ou pessoas que são empregados domésticos, que elas estão independentes dessas duas. Quando vocês conseguem perceber isso, as perguntas começam a ficar mais claras. Porque qual que é a ideia? Você tem que identificar de onde é essa informação e de qual relação que ele está falando. Tá? Então, se eu estou falando que esses dois têm a relação com isso aqui, eu tenho que ver se esse cara, em relação a esse total, representa mais ou menos. Porque percebam o seguinte, aqui, ó, 53 mais 19 vai dar esse total aqui. Mas assim, 53% das pessoas com carteira assinada trabalham no setor privado? É isso que ele está falando? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que 53% das pessoas como um todo, dos assalariados, trabalham aqui. Então, se isso aqui representasse esse percentual aqui, isso aqui teria que dar 100%. Por quê? Porque esse total é exatamente a soma desses dois caras. Então, nós temos pessoas que são do setor privado com carteira assinada e sem carteira assinada. Logo, essa soma tinha que dar 100%. Quando essa soma não dá 100%, nós percebemos o quê? Que isso aqui não é um número relativo em relação a esse total. Então, eu não vou poder comparar. Por que eu estou falando isso? Porque eu não posso só olhar esse número e olhar esse número. Eu não posso só falar assim, olha, as pessoas assalariadas do setor privado com carteira assinada em Belo Horizonte tem mais pessoas, né, tem mais pessoas com carteira assinada em Belo Horizonte do que em Salvador, por exemplo. Por que eu não posso? Porque eu não posso só olhar esses números. Eu tenho que olhar a relação desse número com esse total, a relação desse número com esse total. Igual a gente fez nessa comparação aqui. Somamos esses dois em relação a esse total. Somamos esses dois em relação a esse total. Então, para fazer essa atividade, vocês vão ter que sempre estar olhando essa relação percentual entre o que eu estou olhando e o que eu estou querendo saber. Tá? Então, só para ficar como exemplo, vamos lá, primeira questão. Se pegarmos aleatoriamente um jovem de 16 a 24 anos de Recife, que trabalha, ou seja, o jovem trabalha, né, porque senão ele não estaria dentro dessa tabela, qual a probabilidade dele ser autônomo? Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai olhar Recife, e aí tem que descobrir aqui onde você vai olhar. Então, quando nós olhamos aqui, ó, Recife, autônomos, nós temos que olhar esse percentual aqui. E aí você vai olhar, o cara pode ser
autônomo para o serviço público, autônomo para a empresa. E aí o total que é em relação a esses caras aqui. Então, se você olhar essa primeira resposta, seria Recife, a chance do cara ser autônomo, 17, 17,5. Então, essa é uma leitura até óbvia. Porém, nós temos que ter essa confirmação, aquela confirmação da relatividade. Será que esse 17,5 ele está em relação a essas três variáveis ou ao todo? Então, como é que eu confirmaria isso? Eu vou lá e pego o total das pessoas assalariadas, 69,8, mais o total dos autônomos, 17,5, mais o total de empregados domésticos de Recife, 7,1. Então, nós teríamos aqui um total de pessoas que trabalham de 94,4. Então, a gente tem que fazer aquela relativização, que é 17,5 em relação a 94,4. Não só 17,5, porque 17,5 é o total de pessoas possíveis. Tá faltando aqui pessoas que estão desempregadas. Então, eu tenho que pegar 17,5 dividido por 94,4, que seria o total. Então, multiplicando por 100, a probabilidade seria 18,53%. Então, se pegarmos aleatoriamente um jovem entre 16 de Recife que trabalha, qual a probabilidade dele ser autônomo? Seria isso aqui, 16,5%. Então, percebam que todas as leituras tem que ser, você vai ter que definir quem é o grupo que você está analisando, né? Se é de assalariados, se é do setor privado, ou se é do setor privado em comparação ao setor público, se são os autônomos, se são autônomos em relação a empregados domésticos ou empregados domésticos em relação a setor privado, tá? Então, todas essas leituras aqui, você vai ter que fazer essa relativização. Vamos lá. Se escolhermos um jovem de 16 a 24 que reside em Salvador e ele disser que é autônomo, qual a probabilidade dele trabalhar para empresas? Então, o cara, a leitura qual que é? A gente sabe que ele é de Salvador. Então, a gente vai estar lendo nessa linha aqui. Você já sabe que ele é autônomo. Então, ele está dentro desse grupo. E a pergunta é que ele é autônomo, qual a probabilidade dele trabalhar para a empresa? Então, ele é desse grupo e eu quero saber a probabilidade dele trabalhar em empresa. E aí, eu tenho aqui 4,3, mas 4,3 é o percentual geral. Eu quero relativizar, então eu vou pegar esse aqui em relação ao total de autônomos. Tá? Questão letra C. Então, aqui é apenas o teste da leitura da tabela, da interpretação de relativizar os números em relação aos valores que você está olhando. Tá? Letra C. Você diria que existe significativamente mais jovens que trabalham no setor privado no Distrito Federal do que Recife? Explique o raciocínio. Então aí você vai começar a olhar esses percentuais, tá? Esses percentuais relativos agora do Distrito Federal do setor privado, vai relativizar essa conta aqui e vai relativizar essa conta aqui. Relativizar esse cara, essas três colunas e as outras três colunas e falar, você acha que esses números são significativamente maiores? Lembrem que existe conta para dizer se eles são significativamente maiores, mas essas contas, agora a gente não vai trabalhar elas, é apenas o raciocínio, considerando a amostragem, o que você aprendeu sobre a amostragem e considerando o que você aprendeu sobre os números, você vai dar uma olhada e falar, olha, eu acho que esse número realmente é grande, essa diferença é grande o suficiente. Tá? Letra D. Existem significativamente mais jovens que trabalham no setor privado em Belo Horizonte do que no setor privado em Porto Alegre? Mesmo raciocínio. Vou fazer a relativização de Porto Alegre. Né? Então, a relativização vai ser esse cara, essa conta aqui, em comparação a Belo Horizonte, a esse aqui. E vou pensar na diferença e ver se essa diferença é realmente grande.
Por isso que essas questões aqui, ó, estão explique o seu raciocínio, porque você vai ter que dizer o que você percebe disso. Olha, com esses percentuais que eu achei, eu realmente acho que esses números, considerando a amostragem, são muito grandes, ou seja, tem diferença entre eles ou não. Eu acho que eles estão bem próximos e não tem diferença entre eles. E explicar por que disso, tá? Conforme essas questões vão passando, aqui é só conta, só interpretação, só você me mostrar que você sabe ler a tabela, sabe relativizar esses valores. Aqui já começa a ler a tabela, relativizar os valores também e relativizar as diferenças. E aqui para cá já começa uma interpretação um pouco mais avançada, que a letra E aqui, né, ela vem complementar a letra D, que existem significativamente mais jovens que trabalham no setor privado em Belo Horizonte do que jovens no setor de Porto Alegre. E a letra E seria assim, essa mesma pergunta agora comparando a região de São Paulo com a região de Recife, tá? Então a pergunta seria mais ou menos isso aqui, o correto dessa pergunta, né? Eu falo isso porque teve um questionamento e realmente, se você ler só a pergunta E, ela fica ruim de entender. Ao se comparar a região de São Paulo com a região de Recife, existe uma diferença grande o suficiente entre as proporções para se dizer que as proporções são diferentes? Então ficou ruim. Mas a pergunta ela vem complementar a D. Então a pergunta exata seria: ao se comparar a quantidade de jovens que trabalham no setor privado da região de São Paulo com da região de Recife, existe uma diferença grande o suficiente entre essas quantidades, entre a quantidade dessas duas regiões, ou proporções, né, já que a tabela está escrito percentual, para se dizer que essas proporções são diferentes entre as duas regiões? Então, lembrando aqui que você tem que continuar aquele raciocínio, eu não apenas olho os valores, mas eu tenho que relativizar, fazer as contas de São Paulo, da proporção de São Paulo e da proporção de Recife, de Recife, e fazer essas proporções, e aí eu vou perceber e vou poder falar se existem mais jovens que trabalham no setor privado ou não, do que uma região ou outra, tá? E a última pergunta, aí seria: você já sabe fazer essa relativização, você já sabe interpretar as diferenças dessas relativizações, e agora o que você faria, né? Ou se você acha importante uma ação sobre essas relativizações e essas diferenças. Os gastos do setor público estão amplamente discutidos e analisados atualmente. Um dos fatores para essa discussão é o impacto dos gastos com folha salarial dos funcionários desse setor, pois existe a visão de que o setor público emprega muitas pessoas. Analisando os dados daquela tabela, qual ou quais regiões que emprega percentualmente mais jovens no setor público? Então, o que você tem que fazer aí? Ver quem que é do setor público, onde que está isso aqui, setor privado, né? Autônomo, setor público, e relativizar esse percentual aqui em relação aos percentuais ou do total geral, ou do total de qual você vai comparar. Aí está você mostrar o seu raciocínio. E aí quando você relativizar esses percentuais em relação ao percentual de todos, né, ao total geral ou ao total do autônomo, depende de como você vai pensar, e aí você vai falar, realmente faz sentido a explicação ou não faz sentido eu tomar uma ação em relação a isso. Ou se fizer sentido, vai ser mais refletido em tal região e menos em tal região. Tá? Então essa seria a explicação dessa atividade 3. É você interpretar essa tabela levando em consideração a relativização dos valores, ou do setor privado, ou dos assalariados, ou em comparação aos autônomos. Então esses valores eles têm que ser relativizados, tá? Para você não tomar uma dedução às vezes errada, né? Você não pode olhar aqui e simplesmente falar, olha, eu tenho, se você olhar só os valores, 4% trabalha no setor público em São Paulo e 4,5% no setor público em Porto Alegre, você pode falar que o setor em São Paulo tem mais funcionários públicos. Porém, você tem que ver isso em relação ao total, né? Porque às vezes esse número aqui pode representar muito mais do que esse número aqui, ok?
Então essa relativização que vocês têm que trabalhar, que vai ser trabalhada na atividade 3. Então aqui a letra A e a letra B, você está me mostrando que você sabe fazer essa conta, sabe interpretar essa relativização. A letra C, letra D e letra E é essa relativização em relação à amostragem, em relação ao erro. Será que um valor é realmente maior do que o outro? E a letra F é, será que ações que eu tomo em comparação a essas relativizações vão me gerar um resultado que eu espero, tá? Qualquer dúvida, postem lá no fórum para que eu possa explicar para vocês. Mas o mais importante que eu quero ressaltar nessa atividade é o seguinte: a conta é importante, porém o raciocínio, por isso que eu coloquei nas questões aqui, explique o seu raciocínio, é muito mais importante para vocês. Por quê? Porque a conta você pode fazer e refazer várias vezes e às vezes até pedir para alguém conferir para você se está certo. Você nunca vai fazer uma conta de que você vai ter assim, você tem 15 segundos para fazer essa conta e me provar. Não, você não trabalha no mundo real assim. Então você pode fazer uma conta, alguém pode falar, olha, realmente sua conta é errada. Mas o seu raciocínio está certo. Se você errou na conta, mas acertou no raciocínio, ok. Se você acertasse o número, você acertava o raciocínio. E vocês estão fazendo um curso que vocês estão treinando o raciocínio. Fazer conta vocês aprenderam ao longo da vida inteira. Agora vocês estão treinando o raciocínio. Por isso que eu peço para vocês explicarem o raciocínio. Se vocês errarem o raciocínio, aí vocês vão ter que treinar novamente. Se vocês errarem na conta, quem sabe refazer a conta várias vezes, isso vai ajudar vocês, ok? E aí eu peço isso em todas as atividades e até na prova. Se preocupem em me mostrar que você entende o raciocínio. Olha, eu sei o que quer dizer essa probabilidade, eu sei o que quer dizer esse percentual. Ah, eu errei na conta, mas eu sei o que quer dizer. Ok, se você sabe o que quer dizer, você está preparado para evoluir nos estudos. Ok? Qualquer dúvida, postem lá no fórum, que eu vou estar à disposição. Espero ter clareado essa dúvida de vocês, tá? E eu falo para vocês, foquem na interpretação dos exercícios, foquem na interpretação do que os números querem dizer, não necessariamente das contas. A conta é mais uma forma, ou uma melhor forma de você entender os dados. Mas o mais importante agora é vocês entenderem o raciocínio, tá? Fica aí a minha explicação. Qualquer dúvida eu estou à disposição, daí vocês postam lá no fórum. Espero ter ajudado. Até mais.